Guerra! Guerra! Militarismo, combate, tiro, porrada e bomba, guerra! A história de Roma marcada pelo militarismo, marcada pela guerra. O exército romano, instituição pilar da história de Roma. A guerra que está presente no DNA dos romanos, filhos de Marte, o deus da guerra. Fundam as suas raízes no combate, no militarismo. Historicamente herdam dos etruscos a guerra. A história de Roma é marcada pela guerra, pelo militarismo, pelo poder do exército. A história da República Romana, essa república dinâmica, essa república flexível, essa república em transformação, marcada por tantas conquistas dos plebeus, marcada também pela expansão militar romana, pela expansão territorial de Roma, aquela cidade, tão somente uma cidade às margens do rio Tibre, se tornará a senhora do mundo antigo. A expansão territorial de Roma se inicia dentro da Península Itálica, quando Roma começa a estender os seus tentáculos de dominação sobre povos vizinhos, sobre os gregos do sul, sículos, sobre os úmbrios samnitas, os últimos etruscos. Roma consegue dominar e se impor sobre a Península Itálica, num processo lento e gradual de 2 séculos de combates. Roma que muitas vezes aliciava os seus oponentes, Roma que muitas vezes assimilava a cultura dos adversários naquelas características primordiais de Roma descritas nas lendas de fundação. Roma muitas vezes combatia, submetia, esmagava e escravizava os adversários, dominava os territórios. Por outras vezes, Roma apenas aliciava e corrompia líderes adversários. Nesse primeiro momento de expansão, Roma domina a Península Itálica. Chega inclusive a ocupar uma parte do sul do que hoje é a França, aquela parte da Riviera Francesa. Então Roma irá atravessar o Mar Tirreno. Roma irá pisar nas ilhas do Mar Tirreno, aquelas ilhas da Sicília, da Córcega, da Sardenha. Roma irá expandir os seus domínios para essas ilhas quando se chocará com a grande potência daquele momento. Uma civilização do norte da África, uma civilização que fora fundada pelos navegadores fenícios, uma cidade que se torna imponente e grandiosa, a cidade de Cartago. Os cartagineses que se estabeleceram onde hoje é a Tunísia, os cartagineses, grandes navegadores que dominavam o trânsito no Mediterrâneo, os cartagineses que ocupavam a ilha da Sicília, a ilha da Córcega, a ilha da Sardenha. E quando os romanos cruzam o Mar Tirreno para dominarem essas ilhas, os romanos se chocarão com a grande civilização cartaginesa, dando início a uma série de guerras, a uma série de conflitos, conhecidos como guerras púnicas, grandes guerras do mundo antigo, quando Roma se choca com Cartago, as guerras púnicas. Guerras púnicas são as guerras que confrontam Roma e Cartago. Essas guerras púnicas são assim chamadas púnicas porque os romanos, quando viam o cartaginês, eu sou Roma, aí eu vi um cartaginês. Olha, lá vai um cartaginês. Não, Romano não chama cartaginês de cartaginês. Romano chama cartaginês de puni. Eu sou romano. Olha, lá vai um puni. Porque puni significa fenício. Cartago tinha sido fundada por fenícios. Os romanos chamavam Cartago de Puni. Portanto, quando Roma faz guerra contra os Puni, são chamadas guerras púnicas. Guerras que se estendem por várias décadas. 3 grandes períodos de confronto, de conflito.
A primeira guerra púnica se dá quando Roma invade a Sicília e ali se choca com Cartago. A infantaria, ou seja, enterra a infantaria e a cavalaria, ou seja, enterra o exército romano é imbatível. Uma máquina avassaladora de guerra. Porém, para desembarcar o exército na ilha da Sicília, os romanos precisam navegar. E nas águas do mar, na navegação, Cartago é imbatível. Dominava o mar Mediterrâneo. Então, Roma precisa desenvolver algum artifício capaz de fazer com que os seus soldados combatam na água, como se estivessem em terra. Ai meu Deus, eles vão andar sobre as águas? Não. Enquanto os gregos conquistaram os homens, Roma conquistou o mundo. Com uma inventividade extremamente prática. Os romanos eram muito práticos. Desenvolveram conhecimentos e saberes que se pautavam pela praticidade. A sua engenharia, a sua arquitetura de uma maneira muito prática. Os romanos eram muito pragmáticos. Atuavam para exercer, para serem efetivos. E então a sua engenharia militar desenvolveu o corvo. O que é o corvo? O corvo é uma ponte que vinha presa no mastro do navio. E essa ponte, vinha presa no mastro do navio. Quando eles se emparelhavam com o navio cartaginês, essa ponte ela descia sobre o convés do navio cartaginês. E aí então os soldados romanos atravessavam para o navio cartaginês, onde eles podiam exercer toda a sua bravura e valentia, enquanto os soldados lutando em terra em pleno mar. Com essa estratégia, na Batalha de Milai, os romanos conseguem derrotar os cartagineses na Primeira Guerra Púnica. Os cartagineses, que tinham uma marinha tão eficiente, foram equiparados com a marinha romana, que desenvolveu também navios, os chamados triremes, navios de 36 metros movidos com 180 remadores. Os romanos, com os seus navios triremes e com o seu corvo, conseguiram derrotar os cartagineses na Primeira Guerra Púnica. Após 23 anos de combate, os romanos saem vitoriosos. Os romanos tomam a ilha da Sicília, cobram uma grande indenização dos cartagineses, dominam a navegação no Mar Tirreno, mas nessa batalha, o general Hamilcar Barca, o general cartaginês, sai derrotado. E esse general vai ensinar o seu filho a odiar Roma. O general Hamilcar Barca, derrotado na Primeira Guerra Púnica, ensina o seu rebento, o seu filho, Aníbal Barca, a odiar perpetuamente Roma, a ter ranço, a querer vingança. A vida de Aníbal Barca é invadir Roma. Aníbal, um dos grandes generais da história, colocado no patamar de Alexandre o Grande, de Carlos Magno, de Napoleão Bonaparte, de Nguyen Diap, Aníbal Barca irá castigar Roma. O que Aníbal faz? Aníbal planeja uma invasão a Roma pelo Mar Tirreno, ali cruzando o Mediterrâneo, passando pela ilha da Sicília, da Sardenha. Aníbal não conseguiria desembarcar em Roma. Aníbal não conseguiria desembarcar na Península Itálica para invadir Roma. A navegação naquele trecho estava restrita e vetada, interditada pelos navios romanos. Então Aníbal monta uma estratégia extremamente audaciosa. Aníbal vai navegar até a Península Ibérica, no sul da Espanha, ali na região da Andaluzia. Aníbal desembarca com o seu exército. Um exército composto de 9.000 cavaleiros, 50.000 soldados e, pasme, uma inovação militar que Aníbal leva para a Europa, que sim, já existia em algumas regiões do Oriente. Ele desembarca com 38 elefantes de guerra. Elefantes que pisoteiam a infantaria romana. Elefantes que amedrontam a cavalaria romana. Aníbal desembarca no sul da Península Ibérica para então marchar pelo sul da Europa até Roma. Aníbal cruza os Pirineus,
aquela cadeia montanhosa de tão difícil acesso, Aníbal passa por todo o sul da França, onde ele esperava contar com o apoio de várias tribos da região para derrotar e castigar Roma, mas esse apoio não vem. Aquelas tribos que ele considerava serem inimigas de Roma não ficam ao lado dele, e sim são corrompidas, são cooptadas pelos romanos, e essas tribos acabam atacando Aníbal em sua marcha, e Aníbal tem que lidar com reveses, tem que lidar com adversários que não esperava, e ele chega então aos Alpes. A travessia dos Alpes, histórica, memorável e catastrófica, desastrosa do ponto de vista militar, pois ele perde tantos soldados. A travessia dos Alpes se faz de uma maneira muito árdua. Mais de 2 semanas enfrentando as montanhas, enfrentando o rigor do inverno. Aníbal tem que explodir pedras, montanhas para conseguir passar numa época que não havia ainda explosivos, que não tinha ainda a pólvora. Aníbal se vale de conhecimentos da física, consideram que Aníbal esquentava, fazia fogueiras junto às pedras, às rochas gigantescas e depois jogava água fria para que nesse choque térmico as rochas se desfizessem, se dissolvessem e ele pudesse cruzar com seu exército. Mas em meio a todo esse custo, a essa árdua travessia, a avalanches e ataques, Aníbal perde boa parte de suas tropas. Aníbal chega ao norte da Península Itálica. Aníbal chega. Porém, dos 9.000 sobram apenas 6.000 cavaleiros. Dos 50.000 soldados, somente 20.000 seguem. E o seu grande trunfo, que eram os elefantes, a sua manada de elefantes de 38, resta apenas um, Surus, o elefante pessoal de Aníbal. E ainda assim Aníbal marcha. Aníbal marcha desde o norte da Península Itálica, descendo qual uma avalanche, arrebentando, esmagando, triturando o exército romano. Em diversas batalhas, Aníbal se impõe sobre o exército romano em plena Península Itálica. Aníbal vence batalhas memoráveis, batalha de Ticinos, de Trébia, Trasímano, a violentíssima batalha de Canhas com estratégias extremamente elaboradas. Aníbal sempre fazia seus homens lutarem de costas para o sol, para que o sol estivesse sempre nas vistas, tentando de certa maneira cegar os soldados romanos. Aníbal, que se valia da topografia, da natureza para vencer as suas batalhas em estratégias extremamente lúcidas e eficientes, escondendo suas tropas sob neblina nas margens de lagos, e quando os romanos vinham, a neblina se dissipava e as tropas de Aníbal enforcavam, esmagavam e aniquilavam os romanos. Aníbal era visto como um grande castigo que os romanos estavam recebendo. Aníbal parecia ter vindo para punir os romanos, e Aníbal estava às portas de Roma. Aníbal assustava, os romanos temiam, tremiam, os romanos estavam desesperados com a chegada de Aníbal. Porém, Aníbal percebe que é um momento de certa fragilidade, que depois de tantos combates ele havia se enfraquecido, e a última batalha, o último assédio, aquele que ele deveria atacar e invadir a fortaleza, a fortificada cidade de Roma, deveria ser um momento épico. Portanto, Aníbal passa próximo a Roma e acampa um pouco distante, esperando reforços de Cartago. Ele pede reforços para que então ele vá para uma batalha final e decisiva para invadir e tomar Roma e concluir a sua vingança. Porém, acampado, esperando reforços, esses reforços não vêm. Os romanos, habilidosos, eles vão diretamente até Cartago, onde eles estabelecem alguns contatos com os políticos cartagineses, onde eles corrompem alguns políticos cartagineses e onde eles conseguem que esses esforços nunca sejam enviados para Aníbal. E Aníbal então espera e aguarda, e o tempo passa e os reforços não vêm. E você aí, triste, xoxo, só porque o crush, a crush não mandaram um recado. Aníbal esperou um recado por tanto tempo e não recebeu. O tempo passou e eu só fiquei calado. E os romanos que vão então punir Cartago por terem traído seu grande general. Sim, os romanos que corromperam, sim,
Os romanos que aliciaram os políticos cartagineses vão punir os políticos cartagineses por terem se vendido, por terem traído um exímio exemplar general, que era inimigo, mas que era admirado. Roma, então, invade Cartago. E quando Cartago é invadida, Aníbal se vê obrigado a voltar para defender o seu povo. Aníbal regressa para Cartago, para o norte da África, onde os romanos haviam invadido. Então, um general romano que admirava muito Aníbal e comandava as tropas romanas no norte da África, o encontra. Cipião, o africano, um exímio, um grande, brilhante general romano, encontra Aníbal antes da decisiva batalha de Zama. E admirando Aníbal como admirava, Cipião pede que Aníbal fuja, pois ele será derrotado. E de fato Aníbal seria derrotado. As tropas romanas estavam em ampla vantagem. E Aníbal seria derrotado, seria capturado e seria levado como um troféu para Roma. Então, a Aníbal é permitido a fuga. Cipião derrota Cartago na Batalha de Zama. E na Segunda Guerra Púnica, aquela guerra promovida e provocada pela vingança de Aníbal, Cartago é novamente derrotada. Aníbal consegue fugir, vive por ainda muitos anos pelo Oriente, vagando pelo Oriente. Já no final de sua vida, já idoso, contando muitas décadas, Aníbal é encontrado por 2 espiões romanos. Pressentindo o seu assassinato, Aníbal acaba por ingerir veneno e tirando a própria vida, pois nenhum romano faria isso. E depois da Segunda Guerra Púnica, em que Roma vence novamente Cartago, ficava sempre um medo, ficava sempre no ar uma questão de que, e se surge um novo Aníbal? Será que Aníbal tem filho ou neto que vai querer vingar o pai ou o avô? Será que Cartago não vai se reerguer e tentar novamente afrontar Roma? Essa Segunda Guerra Púnica, que deu a Roma o domínio sobre o sul da Espanha, a região chamada de Espanha, que deu a Roma muitos domínios no norte da África, Roma ressentia-se de que Cartago se reerguesse e um dia quisesse se vingar. Roma, então, movida por um senador, Catão que tinha muito medo de uma possível vingança de Cartago, Catão profere em sucessivas sessões do Senado, Cartago delenda est. Cartago deve ser aniquilada, Cartago deve ser esmagada, não deve ser dada a Cartago nenhuma chance de se reerguer e, quiçá, um dia se vingar. Portanto, uma terceira guerra púnica é convocada. Não chega a ser uma guerra, mas sim uma expedição de castigo, de punição, uma expedição de aniquilamento. Cartago, em 3 anos, foi completamente destruída. Pedra sobre pedra, Cartago foi incendiada, mais de 40.000 cartagineses foram mortos, os sobreviventes foram escravizados, a cidade inteira foi devastada, incendiada, esmagada, aniquilada. Cartago foi completamente destruída e a terra, naquilo que sobrou das ruínas de Cartago, foi salgada. Tacado sal para que nunca mais nada prosperasse e vicejasse naquelas terras. O sal, que era um elemento extremamente valioso, de onde inclusive vem a palavra salário, vem de sal, e os romanos jogam sal por toda aquela área, como que para dizer o que os romanos faziam com aqueles que se colocassem no seu caminho e demonstrando uma riqueza e um grande poder, jogando um elemento tão valioso pela terra. Depois de 3 grandes guerras, depois de 3 guerras contra Cartago, Roma sai vencedora. E além de derrotar Cartago no norte da África, Roma a partir de então passa a comandar a navegação do Mediterrâneo e também a se vingar daqueles povos que apoiaram Cartago. Assim que eles vencem Cartago no norte da África, os romanos marcham para o leste e vão até a Península Balcânica, onde submetem a região da Macedônia e também aquela civilização grega,
A Península Balcânica dos gregos é dominada e é tomada pelos romanos. Grécia, aquela civilização tão destacada da antiguidade, agora é submetida aos romanos, que os admirava muito de sua cultura e que agora dominava o seu território. Roma continua sua marcha em direção ao Oriente, tomando o que hoje é a Turquia, a região da Ásia Menor. Desce em direção à Palestina e, enfim, já próximo do nascimento de Cristo, numa expansão de mais de 2 séculos, Roma conquista o que era o Egito, das pirâmides e dos faraós. Simultaneamente, Roma domina o centro da Europa, a Europa Central, vencendo os gauleses, e depois, atravessando o Canal da Mancha, Roma vai até a Bretanha. Uma expansão territorial sem precedentes, avassaladora, permanente. Durante 2, 3 séculos, o exército romano vai estendendo os domínios daquela que era uma cidade, tão somente uma cidade, e que se torna a senhora do mundo antigo. Uma expansão avassaladora, uma expansão territorial sem precedentes, que começa na Península Itálica, vence Cartago e então expande para o leste, para a Palestina, toma o Egito, o centro da Europa, até a Bretanha. A expansão territorial romana traz consequências permanentes para a República. A expansão territorial romana faz de Roma a senhora do Mediterrâneo. Roma domina toda a borda do Mediterrâneo, fazendo de Roma uma grande potência marítima, fazendo do Mediterrâneo uma piscina dos romanos, um lago dos romanos, uma piscininha, amor dos romanos, a pia, a banheira dos romanos, o que os romanos chamavam de Mare Nostrum, o nosso mar. Um peixinho não nadava no Mediterrâneo se os romanos não permitissem. As rotas marítimas do Mediterrâneo passam a ser dominadas pelos romanos, que transformam o Mediterrâneo em seu mar, no Mare Nostrum, estabelecendo rotas comerciais, fluxos de mercadorias que vão circular pelo mar Mediterrâneo sob as ordens de Roma. Roma que vai levar, então, o seu padrão civilizacional pelas áreas conquistadas. Veja que Roma ainda é uma república. É uma república governada pelo Senado, mas uma república que já tem ares imperiais, que se impõem sobre as regiões dominadas, que se impõem sobre os povos conquistados. Roma que derrotou exércitos, Roma que aniquilou adversários, Roma que assimilou culturas. Essa Roma que já se impõe como um império, ainda que não seja governada por um imperador. É uma república com a imponência e a postura de um império, que impõe, ou melhor, que acaba por levar o seu padrão civilizacional pelas áreas conquistadas. Veja, por exemplo, hoje, falamos de uma república que tem áreas imperiais. Por exemplo, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é uma república. Porém, os Estados Unidos, ele leva o seu padrão civilizacional por várias áreas do globo. Aqui no Brasil, você se veste no modelo de indumentária dos Estados Unidos. E é possível que você vá ao cinema assistir um filme como os americanos vão. E ao término do filme você vá se alimentar nos mesmos moldes e padrões dos Estados Unidos. E use também o meio de transporte, e escute músicas e tenha objetos de consumo nos padrões dos Estados Unidos. Isso é um padrão civilizacional que se expande, que de uma maneira até mesmo sorrateira, subliminar, se impõe. E Roma fez isso. O padrão civilizacional romano foi levado por onde Roma dominou. Quando você vê o Estado Islâmico na Síria destruindo ruínas, são ruínas romanas. Pois quando Roma dominou a região da Síria, ela levou o seu padrão civilizacional, as suas obras de arquitetura, a engenharia romana, os teatros, anfiteatros, estádios, construções, palácios que existiam na capital, Roma, existia também nas outras áreas de seus domínios. Vá ao sul da França
e encontrará obras no padrão romano, a estrutura urbanística daquele eixo, né, de X e Y tão bem organizado. Ao sul da Espanha, em Segóvia, o aqueduto de Segóvia, nos moldes como era na capital Roma. Roma, portanto, leva os seus padrões civilizacionais, as suas obras, os seus hábitos, as suas formas de vida. Roma que assimila muito dos povos conquistados. Roma que, a partir dessa expansão territorial, expande seu território. Veja, às vezes é necessário partir do básico, partir do princípio elementar. Roma fez uma expansão territorial. E foi vitoriosa. Sim. Se Roma fez uma expansão vitoriosa, o que ela conseguiu? Expandir o território. Veja, é uma dedução banal, uma dedução básica, mas que deve constar no seu raciocínio. A partir da expansão territorial vitoriosa, Roma expandiu as suas terras, Roma alargou as suas fronteiras, Roma conquistou o ager publicus e que, ao contrário do que a lei preconizava, não foi distribuída entre os plebeus. Essas terras conquistadas, que foram então chamadas de províncias de Roma, ficaram restritas aos patrícios, ao senado, ficaram restritas aos poderosos de Roma e também aos generais. Os generais romanos que tomaram muito dessas terras conquistadas, generais que então, detentores de terras, alçavam-se socialmente, passavam a ser considerados membros da elite, generais que, prestigiados pelas suas vitórias, pelas suas campanhas, líderes do exército, a instituição mais sólida, mais prestigiada de Roma, os generais detentores de terras passaram a fazer parte da elite. E como parte da elite, esses generais passaram a participar da política, a compor o Senado. Veja então que passamos a encontrar em Roma um cenário político de mudanças, em que há uma militarização da política, em que o Senado passa a contar com a participação de generais, de militares. Esses generais que eram aclamados, eram grandes heróis de Roma após as vitórias, as grandes conquistas, a grande expansão. Perceba que na época não tinha Copa do Mundo, né? Não tinha Olimpíada. Onde o povo vibrava, onde o povo se sentia vitorioso, representado de uma maneira honrada, quando partia em guerra e voltava vencedor, derrotando e submetendo outros povos, mostrando a grandeza e a grandiosidade de ser e de que Roma era. Veja que os generais eram recebidos com grandes manifestações populares. Erguia-se para os generais e para o exército arcos para celebrar as vitórias, arcos para celebrar os triunfos, sob os quais, quando voltavam vitoriosos para Roma, eles desfilavam, passando embaixo, por entre esses arcos do triunfo. Os generais eram aclamados, eram prestigiados, eram respeitados pelos soldados, amados pelo povo e, de certa maneira, temidos pela elite. E esses generais passam a compor, com seu prestígio e poder, a política de Roma, uma importante consequência da expansão territorial.